Isso nos faz refletir, irmãos. Essa mulher falando que tinha 20 anos que sofria essa agonia, essa angústia de um vazio, que é o vazio que nós sabemos que é o vazio que é preenchido só pelo Espírito Santo. Porque eu acredito que Deus, quando criou o homem, Ele deixou um espaço que só Ele pode preencher, um espaço que é infinito. Por isso que a busca do ser humano por deuses, por satisfação em vícios é tão grande e não acaba, não cessa. Quando a gente busca lá fora saciar essa alegria, essa momentânea alegria, ele é insaciável. Mas quando a gente busca em Deus, Ele preenche, porque é o vazio do tamanho dele, foi feito, Ele fez para que Ele habitasse em nós, para que mais nada tomasse o lugar dele e nada mais possa satisfazer o homem a não ser a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na vida dele. Que Deus possa instruir cada um de nós, que o Espírito Santo possa mover os nossos corações a cada vez mais orar, contribuir e ir em missões, para que pessoas como essas sejam mais alcançadas, pessoas que têm ansiado por Cristo, ansiado por Deus, e que possamos, como o pastor lhe disse, colocar o amor em prática, não só falar no amor de Deus, não só orar pelo amor de Deus, mas colocar esse amor em prática. Assim podemos cumprir como está escrito em 1 João 4:7. A gente deve amar o próximo, se compadecer com a dor do próximo, sentir a necessidade do próximo, amá-lo em todas as esferas, assim como Cristo nos amou, assim como Deus nos amou primeiro, que deu o seu Filho. Esse é o amor que nós devemos demonstrar no mundo afora, esse amor que deve ser visto, que deve ser, como a palavra nos diz, devemos ser sal e luz para esse mundo. Essa luz tem que resplandecer, a luz de Cristo, do amor de Deus que pagou o preço, que enviou o Filho dele. Esse é um preço que nós devemos pagar. E João fala que, amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, se nós não resplandecermos esse amor, irmãos, é sinal que nós não temos Deus, nós não amamos a Deus, se não amarmos ao próximo. Amém? Que Deus abençoe. Não esqueça de contribuir, irmãos, para essa campanha que é tão importante para o nosso Estado, que alcance vidas. Amém? Queria te pedir, o irmão Marcos, que estivesse orando por missões para nós. Pai Santo, Deus de grande bondade, nós te damos graças, Senhor, por tudo, Deus, que o Senhor tem sido em nossas vidas. Primeiramente, ó Pai, pelo seu perdão e graça por meio do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor inspirou outras pessoas a levar o Evangelho até nós. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Que entendendo isso, ó Pai, motivados também por isso, Senhor, possamos, ó Deus, falar. Possamos levar, ó Pai, a sua santa palavra, que a gente possa, Senhor, criar oportunidades, meu Deus. A gente não desistir, Pai, de estar sempre levando o seu Evangelho. Onde quer que o Senhor nos coloque, Senhor, a tempo e fora de tempo. Nos ajude, Senhor, a falar com ousadia, com coragem, ó Pai, que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, nos falta, Senhor. Nós somos falhos, nós somos pecadores, ó Deus. Muitas vezes somos egoístas e pensamos apenas em nós mesmos e deixamos de falar. Ó Deus, que o Senhor possa nos perdoar sobre isso. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a pregar o seu Evangelho, Senhor. Abençoa, Senhor, essa igreja, para que ela possa continuar pregando, Pai, sua santa palavra, possa levar o Evangelho às pessoas que não conhecem Deus. E essa igreja, quanto as outras aqui em Minas, as batistas, Pai, que procuram também estar juntos, contribuindo, Pai, financeiramente, em oração, ou indo, Pai, até as pessoas que não te conhecem. Ó Deus, eu posso estar fortalecendo, posso estar criando, Pai, essa visão, essa mesma mentalidade, essa unidade, Pai, que possamos todos juntos continuar se pregando aqui e entendendo, Pai, que aqueles irmãos que o Senhor chamou para ir para lá, para que eles possam ir. Eles possam sentir cuidados e amados pelo Senhor, cuidados, Pai, amados pela sua igreja, Senhor. Para a sua glória, Pai, que nós te pedimos, para a sua glória, Pai, que nós oramos,
Continua, Senhor, nos sustentando, Pai, na sua obra, Pai. Que possamos ser fiéis ao Senhor, falar sobre o seu Evangelho. E que nossos irmãos lá também que estão pregando, em cada uma dessas cidades, ó Pai, que não conhece o Evangelho, em cada uma dessas cidades, ó Deus, que não tem uma igreja, Pai, para estar congregando ali, que eles possam se sentir sustentados pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e que nós te pedimos. Amém. Graças a Deus, vamos dar continuidade com os louvores. Amém, irmãos. Mais uma vez eu convido aqui que puderem se colocar de pé para darmos continuidade ao nosso momento de louvor. Assim como o nosso irmão Helder acabou de dizer, né, nós só vamos conseguir preencher esse vazio em nós com a presença do nosso Deus. E por isso nós estamos aqui, porque o Espírito Santo nos conduziu até aqui. E nesse momento nós estaremos louvando o nosso Deus, exaltando o seu santo nome e buscando Ele também em oração. Buscando Ele enquanto nós louvamos, declarando para Ele que, Senhor, nós precisamos do Senhor, nós necessitamos do Senhor. Livra-nos de nós mesmos, para que em nossas vidas possa ser feita somente a vontade de Deus, e não a nossa. Porque nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E nós sabemos que se nós tivermos, né, com Deus no centro das nossas vidas, Ele fará aquilo que é melhor para cada um de nós. Que nós possamos louvá-lo nessa noite, declarar a Ele que somente Ele é santo, somente Ele é o Rei Todo-Poderoso, e que nós possamos a cada dia estar mais perto dEle, que nós possamos pedir perdão pelos nossos pecados, para que nós possamos estar mais perto de Ti, né? Mais perto de Deus, porque Deus ele é um Pai que é santo, e Ele é um Pai que Ele olha por nós, Ele zela por cada um, e Ele quer o melhor para cada um de nós. Então que nós possamos fazer a vontade de Deus. Senhor, limpa nossos corações, limpa nossas mentes, tudo que nós estivermos pensando agora, nossas preocupações durante a semana, nós possamos entregar nas presenças de Deus, para que nós possamos dar o nosso melhor a Ele, porque Ele merece. Ele não merece só as sobras, só o resto. Ele é merecedor da nossa primeira parte. Ele é merecedor de tudo aquilo que nós temos e de tudo aquilo que nós somos, porque nós somos a obra e a criação das Suas mãos. Nós possamos louvar Ele com todo o nosso coração nessa noite. Amém? Yeah.
nós. Assim como nós cantamos, como alto é o céu, a misericórdia de Deus ela é sem fim. E pode uma mãe esquecer do seu filho, assim a palavra diz, mas Deus jamais se esquecerá de nenhum de nós. Ele conhece cada um, Ele sabe o nome de cada um de nós. Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, ainda quando nós não éramos nada, quando nós estávamos sendo feitos ali. Ele nos conhece. E por isso Ele nos fez, nos chamou, por isso nós estamos aqui, que Ele nos escolheu. E por isso que esse amor nos constrange nessa noite, a ponto de nós sairmos aqui transbordando pelo Seu amor, transbordando da graça do Senhor, que nós possamos nos constranger novamente com esse amor, que somente Ele foi capaz de nos amar tanto assim, entregando Seu Filho ali para morrer naquela cruz. Através do Filho morto ali na cruz do Calvário, Ele começou a missão de ter uma família, de formar uma família em Cristo. E hoje nós estamos aqui, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte da família de Deus. Ele nos escolheu para estarmos aqui, para estarmos em comunhão com Ele, porque Ele se importou com cada um de nós. E que nós possamos dar continuidade a essa obra, porque Ele há de voltar, mas até que Ele venha, que nós não cessemos de falar do Seu amor, porque ainda há muita gente por aí necessitada desse amor, desse perdão, muita gente precisando ser tocada, porque assim como aquela mulher com fluxo de sangue teve fé de que ao menos se ela tocasse nas vestes de Jesus ela ia ser curada, há muita gente lá fora também que necessita de apenas uma palavra, que elas sabem que quando elas conhecerem esse Deus, elas podem ser transformadas por esse amor. E que nós possamos ser essas pessoas que vai levar essa palavra de Deus até essas pessoas que necessitam dele. Que nós possamos não ser somente ouvintes da palavra do Senhor, que nós não possamos vir aqui à igreja somente para sentar, ouvir a palavra e ir embora, mas que durante a semana nós possamos ser pregadores da palavra, pregadores do Evangelho, onde quer que nós estejamos, para que mais almas venham para o reino de Deus. E para quando Ele voltar, que Ele possa estar com a sua casa cheia. E que nós possamos estar com as nossas mãos cheias também para entregar ao Senhor, assim como Ele espera que nós estejamos. Os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas de missões nesse momento, enquanto louvamos, os irmãos podem ficar à vontade para depositar no gasofilácio. Perdoar meus pecados.
Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Ó, levantai as portas das vossas cabeças. Ó, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Pai, eu sei que o Senhor está à porta e que nós possamos permitir que o Senhor entre e que nós possamos desfrutar da Tua presença, desfrutar da Tua companhia. Fala conosco nessa noite, que Teu Espírito possa ministrar aos nossos corações e que o nosso coração se aquiete, que o nosso coração receba com mansidão a palavra que será implantada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Boa noite. Hoje nos visita, Antes ela estava na barriguinha da mamãe, a Rebeca, que Deus possa abençoar. É um privilégio nós fazermos parte da igreja do nosso Senhor Salvador Jesus, porque se existe um lugar onde a vida é na igreja, a vida na igreja. E o Novo Testamento nos fala, está cheio de mandamentos recíprocos, ou mandamentos para fazer isso ou aquilo, que nós chamamos de uns aos outros. Amem uns aos outros, orem uns pelos outros, encorajem uns aos outros, consolem uns aos outros, ensinem uns aos outros. Sendo assim, como podemos praticar esses mandamentos se nós não estivermos inseridos na igreja? Ou seja, se não tem alguém para a gente encorajar, para a gente ensinar, para a gente amar, para a gente suportar, para a gente carregar o fardo uns dos outros, porque é impossível seguir Jesus sozinho. Não podemos afirmar que seguimos Jesus se negligenciamos a igreja que Ele criou, a igreja pela qual Ele morreu, a igreja que Ele confiou uma missão, que é ide e pregai. Então a igreja não é um clube social, não é um edifício, a igreja somos nós. Então a igreja é a estratégia de Deus para alcançar o mundo. Por isso fala de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o que é a igreja? A igreja é um grupo de pessoas redimidas que vivem e servem juntos, numa interação e numa conexão, servindo e sendo servido, incentivando e sendo incentivado. Então nós somos uma pequena parte da igreja global. Hoje nós estamos encerrando a campanha de missões estaduais que fala da igreja global. E nós aqui somos uma pequena parte da igreja global, que inclui todos os seguidores de Jesus em todos os tempos e em todos os lugares. E a igreja local é que nós somos aqui em Piuí. Por isso nós precisamos ter um compromisso sério e pessoal com a igreja local. Então Deus precisa quebrar a nossa autoconfiança e precisa quebrar a nossa autossuficiência, para que nós possamos ter uma dependência mútua, submissão e responsabilidade. Então a gente deve parar de procurar um lugar perfeito de pessoas perfeitas. Esse lugar não existe. Se existe, não é debaixo desse sol. Então nós precisamos uns dos outros. Ou seja, a Bíblia diz que a igreja local é importante e que congregar é um mandamento. Então, nós temos falado já tem algum tempo sobre que todos os cristãos eles são sacerdotes. Que todo cristão é um ministro. Então Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que ensinasse o
restante da igreja a ministrar. Então, o propósito desses dons ministeriais é para equipar e treinar os santos para a obra do ministério. E ministrar, muitas vezes nós temos a ideia equivocada do que é ministrar. Achamos que ministrar é ter o dom de pregar o sermão. Nós achamos que ministrar é fazermos parte de alguma atividade da igreja institucionalizada. Nós achamos que ministrar é cantar no ministério de louvor. Nós achamos que ministrar é fazer parte de alguma coisa que nós fazemos aqui, dentro dessas quatro paredes. Mas ministrar vai muito mais além do que isso. Ministrar, ou o que eu poderia dizer que ministrar? Você conhece alguma pessoa que está carregada de pecado? Você conhece alguma pessoa que está carregando fardos? Então, sobre essas pessoas, você deve ministrar. Sobre essas pessoas, você deve ser um ministro de Deus. E é interessante que o nosso ministério é ajudar os outros. O nosso ministério é encorajar, incentivar e ajudar os outros. Tiago 1,27 vai dizer que a religião pura e verdadeira é o quê? Visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se incontaminado deste mundo. Então, ministrar vai muito mais além do que essas quatro paredes. Então, todos nós somos ministros de Deus. E é interessante que nós temos no Evangelho o poder de Deus para a salvação, o poder que transforma o coração do homem. Mateus capítulo 7, dos versos 18 a 23, Jesus vai falar que o mal, ele procede da onde? Do coração humano. E ali ele vai descrever todo tipo de pecado que procede, que tem a sua origem no coração do homem. Então o problema do homem não é mudar o seu comportamento. A mensagem do Evangelho não é um código de mudança de comportamento. O Evangelho é uma transformação de coração. Porque é muito fácil para quem não tem um coração regenerado, um coração transformado, você dizer para ele mudar o comportamento. Ele não vai conseguir isso. Porque do coração origina-se, do coração procede todos os maus desígnios, todo tipo de pecado. Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27, claro que ele vai tirar o nosso coração de pedra e colocar no coração de carne. Ele vai nos dar um espírito novo. Então o nosso problema reside no centro do nosso ser. O problema do ser humano reside no coração. E é esse coração que precisa ser transformado. Esse coração que precisa ser regenerado. E nós somos ministros que proclamam essa transformação pelo poder do Evangelho. Então, e como que isso se dá, essa transformação de coração, essa transmissão de vida? Pelo Espírito Santo, pela Palavra de Deus e pela oração. É assim que corações de pedras se transformam em corações de carne. É assim que o nosso espírito é recriado. Então, cada membro fazendo a sua parte, esse é o objetivo de Deus para nós. Todos nós, cada um, cumprindo o seu papel. Porque o objetivo da igreja é crescer em todos os aspectos à semelhança da igreja de Cristo. Então, o objetivo da igreja é cumprir a grande comissão, multiplicando discípulos e igrejas. É ser discípulo e fazer discípulos. Mas a igreja nunca atingirá essa meta, a não ser que cada um realize a sua parte na missão. Ou seja, isso significa, irmãos, quando fala cada um cumprindo a sua função, isso não significa que todos nós agiremos do mesmo modo, mas sim que todos nós temos responsabilidades. Então, dentro da nossa esfera de influência, nós temos que fazer a nossa parte, cumprir o nosso papel. Então existem lugares que você consegue acessar, está dentro
esferas de influência que eu não consigo acessar e não consigo entrar. Então lá você tem que ser um ministro de Deus. Lá você tem que ser aquele que vai ajudar a carregar o fardo uns dos outros. Então, é a nossa responsabilidade falar e proclamar o Evangelho, porque se eu for irresponsável, se eu permanecer inativo, pensando na igreja como um corpo, o que vai acontecer com a parte do corpo inativa? Ela vai sobrecarregar e vai atrapalhar as outras partes. Então a gente tem que cada um, como diz aquela música, né, do irmão, cada um no seu quadrado, ou cada um fazendo a sua parte. Isso é imprescindível. Então Deus criou você exatamente como você é e o capacitou com habilidades e dons que são singulares. Singulares. Ninguém tem as habilidades e os dons que você tem. E que você deve usar essa singularidade, esses dons para a glória de Deus. Então é juntos funcionando como um corpo. Enquanto você e eu, cada pessoa da igreja, não estiverem ministrando ativamente as pessoas ao redor, ou seja, na região onde vivemos, nós não teremos um retrato preciso do que é a igreja de Cristo na terra. É por meio de relacionamentos intencionais, de relacionamentos discipuladores, evangelizando. Então, por isso que o chamado de Deus para nós é que nós saiamos do nosso caminho individual e começamos a carregar o fardo das pessoas à nossa volta. Isso vai nos consumir tempo e muitas vezes vai nos perturbar, mas nós precisamos carregar o fardo uns dos outros. Por quê, irmãos? Porque é necessário ajudar pessoas a mudar. Ide e fazer discípulos. Ou seja, temos um papel a desempenhar nesse plano divino da redenção. E nem sempre será divertido. Às vezes você vai ter que comer um quilo de sal, chupar um abacaxi com a coroa e tudo, mas é necessário. Porque foi para isso que nós fomos chamados. E a única coisa que o Rei, o nosso Senhor, nos pediu para fazer é ir entregar, é espalhar o Evangelho. Então Deus tem a sua obra. E essa não é a sua e nem a minha obra. Tampouco é a missão daquele ou daquele outro grupo. É a missão de todos nós. É a missão da igreja. De cada membro em particular. Todos nós somos sacerdotes de Deus. É uma obra do próprio Deus. E é interessante, vamos abrir comigo em Efésios, capítulo 4. Que Paulo vai falar sobre onde nós vamos exercer a obra de Deus nessa era, ou nessa dispensação. Efésios, capítulo 4. Almeida corrigida. Efésios, capítulo 4, nós vamos ler do verso 12 ao 16. Vamos ler a partir do verso 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para doutores e mestres, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguimos a verdade em amor, crescemos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, o qual todo o corpo bem ajustado está ligado ao auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, fazendo o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ou seja, onde exercemos a obra de Deus nessa era? Na igreja, o corpo de Cristo. Então, fora da igreja, que é o corpo de Cristo,
não há possibilidade de fazer a obra de Deus. Não há possibilidade alguma. O que é a obra de Deus nessa era? A edificação do corpo de Cristo. O que Jesus vai dizer? Para a gente o quê? Orar ao Senhor da seara que Ele o quê? Envie trabalhadores. Então a igreja é um lugar de quê? Preparar trabalhadores, porque os campos estão brancos, prontos para colheita. Mas há poucos trabalhadores. Então Deus quer fazer de nós trabalhadores em sua seara. Então Efésios 4:12 fala do aperfeiçoamento dos santos, né? Quanto no versículo 11 que nós falamos, fala sobre os cargos, né? Nos versos 12 a 16 fala dos objetivos claros dos cargos, que é o quê? O aperfeiçoamento dos santos com a finalidade. Com qual finalidade? Para a obra do ministério. O que é a obra do ministério? Diaconia. O que é diaconia? Servir. Deus nos deu o dom do serviço, servir aos outros. Então todo o povo de Deus é chamado para servir. E não somente no contexto institucional, no contexto dessas quatro paredes, mas servir o mundo, servir as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que não existe elite clerical. Por isso que não tem ninguém acima de ninguém. Todos somos ministros. Todos nós temos um ministério, que é o ministério da reconciliação. Então não há ninguém superior a ninguém. Todos nós somos chamados por Deus para fazer a sua obra. Então não empenhar-se que os membros, da mesa sejam formados, só que ele vai dizer treinados, ajudados, guiados, cuidados, em forma tal que chegue a ser o que tem que ser. Então, qual que é a finalidade primária dos cargos? Apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres. Qual que é a finalidade primária disso? Vai dizer lá, a edificação do corpo de Cristo. E aí ele vai continuar no verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, quais são os aspectos, as evidências que o corpo de Cristo está sendo edificado? Unidade perfeita, unidade da fé e do conhecimento de Deus. Aí você volta lá no verso 5 desse mesmo capítulo 4. Olha o que ele vai dizer: que há um só corpo, um só Espírito, como também foram chamados para uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Aí ainda nos versos 2 e 3, de que forma que nós vamos ter uma unidade perfeita? Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, quais são as evidências que o corpo de Cristo está sendo edificado? Unidade da fé, ou seja, humildade, mansidão, paciência, que suporta o irmão. E qual é a outra evidência? Ao conhecimento do Filho de Deus. Tornarmos maduros como o Senhor. Então, como a gente percebe qual é a evidência que a igreja está crescendo? É quando crianças que eram levadas por todo o vento de doutrina, pela astúcia dos homens, se tornam homens e mulheres maduros, pessoas semelhantes a Jesus Cristo, ou seja, ao conhecimento do Filho de Deus. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele vai dizer que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Oséias, o profeta, no capítulo 6, verso 3, vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. À medida que eu conheço o Senhor, o Filho de Deus, eu me torno mais maduro.
Aí ele continua: a varão perfeito. Esse é o maior objetivo, é o objetivo principal e absoluto. E os membros da igreja, nada menos do que o objetivo da perfeição. Então Jesus é o nosso modelo, Ele é a nossa regra de medir. É Ele que nós devemos nos comparar. Porque comparar com o irmão, às vezes que está do lado, é fácil, né, irmão? Agora comparar com Ele, aí é complicado. Hoje a gente estava conversando com a Érica sobre os 3 níveis de amor, né? Ela estava falando assim: é difícil demais esse negócio de amar o próximo como a ti mesmo. Nossa, muito difícil. Tem que ter muita fé. Eu pensei, para esse primeiro nível tem que ter um certo nível de fé. Mas no segundo nível você tem que ter mais fé ainda. Qual nível? De amar como Cristo amou. E como Cristo amou? Dando a sua vida pelos seus amigos. Piorou, né? Piorou. Mas tem um terceiro nível, que é amar como o Pai ama Jesus Cristo. Aí já fica mais difícil. Então, quando nós temos que nos medir por Ele, Ele é a nossa regra de medir. É Ele que nós devemos comparar. Então, se tiver que comparar a sua santidade com a santidade de alguém, que seja dele. Se você quer comparar a sua pureza com a pureza de alguém, que seja dele. Porque aí você vai ficar no seu devido lugar. Aí você vai ser um PhD, né? Pobre, humilde e desesperado. Você vai correr nos pés dele. Então, ele é o modelo. Na verdade, ele é o homem que nós deveríamos ser. E ele é o Deus que se revela, que nós nunca conheceríamos se não fosse por meio dele. Então, homens e mulheres perfeitos, esse é o propósito da igreja, que seus membros alcancem a estatura que possa medir-se com a plenitude de Cristo, crescer a ponto que Cristo ocupe completamente o nosso ser. Esse é o grande objetivo. Cristo ocupe totalmente o nosso ser. Porque a vida cristã, irmãos, não é uma vida nova. Embora seja uma vida nova. A vida cristã é uma vida substituída. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma outra vida. Então é você sair da jogada, é você sentar no banco de reserva e deixar que Jesus entre no jogo e jogue por você. É isso que deve ser feito. E é isso que a Bíblia nos chama a ser. Então o propósito da igreja é nada menos que produzir homens e mulheres que sejam um reflexo de Jesus Cristo. É formar Cristo em nós. Aí Paulo vai dizer para os irmãos de Gálatas, né? Até agora eu sou dor de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Então, como igreja, é ser um Cristo para o outro. É ser alguém como Cristo. Os irmãos de Antioquia, que até então era considerado o povo do caminho, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos, porque eles eram alguém que refletia a Cristo. Ou seja, ser alguém em que Cristo vive de novo. Qual que é o objetivo da nossa vida, irmãos? É ser alguém a quem Cristo vive de novo. Esse é o propósito de ser igreja. Colossenses 1:27. Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, Cristo está em nós. Esse é o âmago da mensagem. Por isso que nós podemos dizer, aquele que está perdido, que Deus pode o quê? Transformar o seu coração de pedra em um coração de carne. Que Deus pode transformar a sua vida. Que Deus pode mudá-lo. Porque nós carregamos essa mensagem poderosa. Nós carregamos Cristo dentro de nós. Então, qual é o propósito da igreja? Ser um reflexo claro e puro do próprio Senhor Jesus Cristo. É para isso que nós estamos nos empenhando. É por isso que nós vemos a igreja. É por isso que nós
temos a nossa vida devocional. É por isso que nós oramos, é por isso que nós lemos a Bíblia, é por isso que nós obedecemos, para ser como Ele é. O verso 14 fala de outro aspecto, ou outra evidência, que o corpo de Cristo está sendo edificado, para que não sejamos o quê? Meninos inconstantes, que vivem de altos e baixos. O que é um menino, irmãos? O menino é aquele que vive pelas suas emoções. Um homem maduro, ele vive pela fé. Um homem, ele vive por aquilo que ele crê. O menino, ele vive por aquilo que ele vê. Por isso o menino, ele é o quê? Inconstante. Ele é cheio de altos e baixos. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Ou seja, ser maduro, né? Ou seja, ele está falando aqui, qual que é uma evidência? Estabilidade espiritual, consistência. O homem maduro, ele tem o quê? Estabilidade. Ele não fica em altos e baixos, ele sempre mantém uma consistência, né? Ou seja, ele é um adulto espiritual, né? Então, e ser maduro é essencial para ser Cristo. Cristo era um homem maduro. Ele continua dizendo, no verso 15, qual que é a outra característica, ou outro aspecto que o corpo de Cristo está sendo edificado? O primeiro, estabilidade espiritual, ser um adulto espiritual, não mais criança. E o verso 15, antes, seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. Ou seja, existe uma verdade, mas essa verdade não é o quê? Uma verdade em amor. Então toda verdade, para ser verdade, ela tem que ser antes de tudo uma verdade em amor. Em amor. Então Cristo é a base de tudo que nós fazemos. Ele sempre disse a verdade em amor, até para aqueles que rejeitaram a mensagem. Aí ele continua dizendo, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Então está falando sobre o que? Estabilidade espiritual, seguir a verdade em amor, e está falando sobre a cooperação espiritual. Então o corpo só pode ser capaz e eficiente quando cada uma das suas partes se entrega a quem, irmãos? Se entrega a quem, irmãos? A cabeça. Então, se o braço querer mandar na perna, não vai funcionar. Se a mão quiser mandar no pé, não vai funcionar. Então tem que ser quem tem que coordenar tudo. Quem que tem que ditar como que deve ser feito? O cabeça, né? O Senhor. Então, aí ele vai falar, né? O qual todo o corpo, verso 16, bem ajustado, ligado, pelo auxílio de todas as juntas, seguindo a justa operação de cada parte. A justa operação de cada parte. Então, eu faço a minha parte, o Elias faz a parte dele, o Carley, o Hel, e cada um de nós fazendo a nossa parte. Com qual objetivo? Para a edificação em amor. Ou seja, estabilidade espiritual, seguir a verdade em amor, a cooperação espiritual. E ele vai dizer, né? Que cada um se entregando, né, de forma coordenada. Ele vai falar, quando cada junta, órgão, célula, desempenha a sua função e seus devidos papéis. O que há no corpo, irmãos, quando isso acontece? A saúde. O corpo, ele é saudável quando cada parte cumpre o seu papel. Porque se o rim deixar de fazer o seu papel, que é filtrar, o que vai acontecer com o fígado e com outros órgãos? Eles serão sobrecarregados. Então, se cada parte, cada junta, né, ou seja,
justa operação de cada parte, né? Faz o aumento do corpo para edificação em amor. Assim é a igreja, que só poderá sê-lo se Cristo de fato for a cabeça. Se cada membro se move sob o seu controle. Então nós precisamos de uma direção única. Por isso é uma só fé. Por isso fala de unidade da fé. Aqui está falando também de quê? De uma direção única. De um só cabeça. E o cabeça é Cristo. É Ele que deve mandar na nossa vida. É Ele que tem a palavra final sobre as nossas vidas. Então Jesus Cristo é a cabeça e a mente que dirige o corpo. Então é fazer tudo através de Cristo, é fazer tudo por meio da cabeça. Se a cabeça mandou, eu vou fazer, eu vou obedecer. Eu vou fazer de tudo para obedecer. Então cada membro do corpo, não importa o quão insignificante pareça ser, ele é importante a exercer o bem do corpo. Talvez ele não tenha nenhuma relevância aparente no corpo. Talvez ele Paulo vai descrever isso de uma forma brilhante em 1 Coríntios, né, descrevendo a igreja como o corpo de Cristo. Mas ele é importante a exercer para o bem do corpo. Então o corpo cresce quando os membros crescem. Ou seja, precisamos uns dos outros. Por isso que eu disse no começo que não existe essa história, essa conversa de cristão isolado. Isola um membro do teu corpo agora. Decapita um membro do teu corpo para ver o que vai acontecer. Ele vai deixar de ser corpo. Então não existe crentes isolados, não existe vida fora do corpo. A obra de Deus nunca pode ser alcançada por individualismo, por decisão própria. O corpo é uma pessoa. Mas o pecado transformou o corpo em indivíduos, onde cada um faz o que bem entende. E cada um faz o que vem na cabeça. Mas isso não é o corpo de Cristo. Não é. Então na igreja os membros crescem quanto alimentam-se uns dos outros com a palavra de Deus. Cada um cuida uns dos outros, como diz o texto, cada um faz o seu papel, desempenha a sua função e somos um corpo. Vivemos em um corpo e esse corpo deve demonstrar o quê? Amor, unidade, diversidade, que às vezes também a gente quer uniformidade, né? Não, irmãos. Assim como o tijolo não é pedra, não tem unidade, irmão. A gente pensa muito em uniformidade. Irmãos, não existe uniformidade. A igreja cada órgão do nosso corpo tem a sua diversidade. Cada irmão tem a sua característica peculiar. E a gente tem que entender isso. Jesus tinha 12 discípulos mais próximos e cada um tinha o quê? Uma característica. Cada um tinha um jeito. E às vezes a gente tem dificuldade de entender a diversidade de Deus. Né? Então, maturidade sempre presente. Então, duas maneiras pelas quais o corpo é edificado: pelos dons do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? E outra forma que o corpo de Deus é edificado, uma é pelos dons do Espírito, os dons do Pai, os dons do Espírito e os dons do Filho. E a outra forma que o corpo de Deus é edificado é pelo quebrantamento. Quando uma parte do corpo passa por esse processo de muata, de disciplina, né, de quebrantamento, que muitas vezes acontece por meio de dores e sofrimentos. E é dessa forma que o corpo é edificado. Então, quando o corpo, alguma parte do corpo se torna rebelde, ela tem que passar por esse processo de quebrantamento. Então a cabeça vai pegar e já não vou deixar esse membro do corpo dar uma quebrantada, para que ele possa entender que não é sobre o corpo, é sobre a cabeça. E é o cabeça que manda, é o cabeça que
dirige, é o cabeça que controla a igreja. Ele é o Senhor da igreja. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra, por ministrar aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor nos chama a sermos Cristo neste mundo. Somos o seu corpo, somos os seus olhos, somos os seus ouvidos, somos a sua boca, somos as suas mãos, somos os seus pés neste mundo. Por isso faz-nos brilhar a luz de Jesus nesse mundo tenebroso, nesse mundo que jaz no maligno. Que possamos ser equipados e treinados para a obra do ministério. Que cada um de nós aqui, Pai, possamos cumprir a nossa parte. Todos nós somos ministros. Todos nós somos chamados a ministrar aos outros. E para isso nós não precisamos de um microfone, de um púlpito. Nós não precisamos estar numa igreja, estar dentro de 4 paredes. O Senhor nos chamou para fora. O Senhor nos chamou para anunciar as virtudes do Senhor para aqueles que estão nas trevas. O Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Que possamos dizer àqueles que estão ao nosso redor, aqueles que fazem parte da nossa esfera de influência, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, mas nos deu o ministério da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pai, que possamos crescer, ter estabilidade emocional, que possamos seguir a verdade no amor, que possamos nos edificar uns aos outros. Por isso, Pai, muito obrigado por essa noite, pela vida dos meus irmãos. Obrigado pela visita do Marcos, da Alexandra, das meninas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, meu Pai. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu amor que é derramado em nossos corações pelo teu Espírito. Obrigado porque o Senhor é aquele que conduz as nossas vidas. E que nós a cada dia, Pai, possamos crescer em obediência, nos submeter à tua vontade nas nossas vidas. E aquilo que o Senhor tem nos direcionado, aquilo que o Senhor tem nos mandado a fazer, que nós possamos obedecer prontamente. Por isso, Pai, quebranta-nos pela tua palavra. Que a tua palavra possa nos ferir profundamente e nos limpar. Cura-nos, Senhor, e nós seremos curados. Limpa-nos, Senhor, e nós seremos limpos. Liberta-nos, Senhor, e seremos libertos. Leva-nos em paz e segurança para os nossos lares, debaixo da tua proteção. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito seja com todos nós, desde agora, para todo sempre. Amém. Amém.